O que acontece quando as luzes do tapete vermelho parecem mais frias do que um banco de igreja silencioso? Algumas estrelas descobrem que os aplausos nos seus ouvidos não podem silenciar o sussurro na sua alma. Então elas saem do palco e caminham em direção a Deus. Esta noite, traçamos a encruzilhada dramática onde a fama e a fé colidem, perguntando: o que você abriria a mão para salvar seu espírito? Fique conosco porque as respostas mudam tudo o que você pensa saber sobre sucesso. Dolores Hart. Em 1960, Dolores Hart, de 21 anos, encostou os lábios nos de Elvis Presley em King Creole e tornou-se a nova fantasia da América. Os chefes do estúdio acenaram com um contrato de 7 filmes, mas dentro do refeitório da MGM, ela rabiscava versos de Santo Agostinho em guardanapos, assombrada por uma atração que não conseguia nomear. Entre as filmagens, ela visitava a Abadia Beneditina de Regina Laudes, no interior de Connecticut. O silêncio das vésperas ressoava mais alto do que qualquer grito de fã. Em 29 de junho de 1963, na mesma noite em que seu último filme estreou, Hart trocou vestidos de cetim por um hábito de lã áspero, entrando no claustro como irmã Dolores. Hollywood ficou surpreendida. Pessoas de dentro previram que ela duraria 6 meses. 61 anos depois, Madre Dolores ainda se levanta às 3 da manhã para rezar. Seus privilégios de votação no Oscar são enviados ao mosteiro para que ela possa assistir às cópias antecipadas com as outras freiras. Ela desistiu de contratos de $1 milhão e de um noivo que já tinha comprado o anel. Mas ela chama a decisão de a história de amor mais suntuosa que Deus já escreveu. A vida dela nos lembra que o brilho da fama não pode ofuscar o brilho tranquilo do propósito. Chris Tucker. Em 1998, as falas rápidas de Chris Tucker em Hora do Rush arrecadaram $244 milhões mundialmente, tornando-o o ator de comédia mais bem pago do mundo. Mas após a sequência, ele desapareceu. Amigos culparam disputas contratuais. A verdade estava em uma igreja na Geórgia, onde Tucker rededicou sua vida a Cristo. Ele parou de xingar no palco, rejeitou um cachê de $25 milhões por Hora do Rush 3, até que o roteiro removesse piadas explícitas, e passou 4 anos viajando pela África em missões religiosas não divulgadas. Os estúdios hesitaram, roteiros secaram. Tabloides o chamaram de o homem que riu de si mesmo até sair do mapa. Financeiramente, ele perdeu uma mansão em Beverly Hills para a execução hipotecária. No entanto, Tucker diz que o verdadeiro custo foi meu ego, e valeu cada centavo. Hoje, ele esgota arenas de comédia limpa e financia programas para jovens em Decatur, Geórgia, insistindo que se uma piada desonra sua fé, não é engraçada. O reinício de sua carreira pode render menos zeros, mas suas noites terminam pacificamente, não em festas pós-evento. A história de Tucker prova que o contrato mais rico pode ser uma prisão se algemar sua consciência. Neil McDonough. O público conhece o olhar gelado de Neil McDonough, de Band of Brothers e Capitão América, mas poucos sabem da cláusula digitada no topo de cada contrato. Sem cenas de sexo, sem beijos, nem mesmo um breve. Católico devoto e pai de 5 filhos, McDonough fez a promessa de manter a intimidade na tela exclusivamente para sua esposa, Ruth. Em 2010, a ABC o escalou em Scoundrels como um charmoso vigarista, mas 2 dias após o início das gravações, os produtores solicitaram uma montagem quente no quarto. Ele recusou. Em 24 horas, foi demitido, perdendo um salário de $1 milhão. Agentes avisaram que ele estava na lista negra. Por 18 meses, seu telefone ficou silencioso. Então, o cineasta Kenneth Branagh ligou, elogiando a integridade que refletia o heroísmo de Dum Dugan em Capitão América. Seguiram-se papéis em Yellowstone e Suits, cada um criado para honrar seu limite. McDonough diz que a temporada na selva me ensinou que Deus fecha portas para que você pare de andar no corredor errado. Ele pode nunca protagonizar um romance tórrido, mas é prova de que a fidelidade pode superar o estereótipo e que Hollywood está aprendendo a escrever personagens que não precisam de uma cena de amor para serem cativantes. Angus T. Jones. Aos 10 anos, Angus T. Jones assinou contrato com Two and a Half Men, ganhando $300 mil por episódio na adolescência. No entanto, em seu 19º aniversário, ele participou de um estudo bíblico adventista do 7º dia em Los Angeles e sentiu, em suas palavras, minha alma se abrir. Semanas depois, ele fez upload de um vídeo viral pedindo aos fãs que parassem de assistir ao programa, chamando seu humor de obscenidade. Os produtores reduziram seu tempo na tela. A CBS divulgou comunicados educados. Nos bastidores, contratos ameaçavam processos. Jones se afastou, renunciando a $6 milhões para a temporada final. Críticos o rotularam de ingrato. Apresentadores de talk shows noturnos zombaram de seu colapso de aleluia. Ele desapareceu no departamento de religião da Universidade do Colorado, estudando assistência pastoral e fazendo trabalho voluntário com pessoas desabrigadas sob um pseudônimo para evitar selfies. Hoje, Jones administra uma pequena startup de mídia dedicada a documentários baseados na fé e orienta atores mirins sobre como navegar
Fama sem perder a identidade. Os resíduos do sitcom poderiam comprar carros esportivos, mas ele dirige um Subaru usado, rindo que satisfação é o veículo de luxo definitivo. Ao escolher sermões em vez de sitcoms, Jones nos lembra que o caminho estreito muitas vezes está cheio de ridículo, mas leva a um lugar mais amplo do que qualquer estúdio de gravação. Jim Caviezel, o protagonista que saiu do mapa. Quando Jim Caviezel terminou A Paixão de Cristo, em 2003, ele esperava que o papel de Jesus o colocasse na lista A de Hollywood. Em vez disso, os telefones ficaram mudos. Diretores temiam que o público visse apenas a coroa de espinhos. Agentes alertaram que seu testemunho católico franco em programas de entrevistas era criptonita para a bilheteria. Roteiros com cenas de sexo chegavam à sua caixa de entrada. Caviezel os recusou, optando por turnês de palestras em igrejas e trabalho voluntário em um lar para crianças com deficiência. O pagar? Refeições servidas em mesas dobráveis ao lado de crianças que o chamavam de Sr. Jim. Financeiramente, ele reduziu de uma mansão em Pacific Palisades para uma casa de campo no Oregon. Trocou carros esportivos por uma caminhonete que transporta ração para as alpacas que sua esposa ama. O sacrifício mais custoso, ele diz, foi o isolamento. Antigos amigos o ignoraram. Colegas brincaram que ele tinha crucificado sua própria carreira. Ainda assim, Caviezel afirma ter uma paz mais profunda que os aplausos, apontando para papéis surpreendentes em Person of Interest e Sound of Freedom, como prova de que quando você busca Deus, as bênçãos te perseguem. Hoje, ele visita prisões, exibindo aos detentos o filme que arruinou sua reputação, e jura que o eco de seus soluços é mais alto do que qualquer discurso do Oscar que ele nunca fez. Kirk Cameron. No final dos anos 80, o sorriso de Kirk Cameron estampava todos os armários na América graças a Growing Pains. Os produtores ofereceram spin-offs, acordos de endosso, até mesmo uma colônia de marca. Mas aos 17 anos, Cameron entrou em uma pequena igreja batista, fez uma oração simples e saiu de lá, sem vontade de recitar piadas de sitcom que zombavam da fé ou glorificavam a luxúria adolescente. Ele exigiu reescritas do roteiro. Os roteiristas se revoltaram. Os colegas de elenco sentiram traído. A emissora cancelou uma 9ª temporada planejada, citando diferenças criativas. A conta bancária de Cameron despencou enquanto ele recusava papéis que apresentavam sexo antes do casamento ou feitiçaria. Ele se mudou para uma modesta casa em loteamento na Califórnia, educando 6 filhos em casa e filmando filmes cristãos de baixo orçamento como A Prova de Fogo, com voluntários das igrejas locais, atuando como equipe técnica. Os críticos zombaram, mas Fireproof arrecadou 67 milhões de dólares com um orçamento de 500 mil dólares, provando que narrativas embebidas em sermões poderiam superar as produções de estúdio. Agora, Cameron faz turnês por bibliotecas públicas, lendo livros infantis baseados na fé, enfrentando protestos com um sorriso, e organiza transmissões ao vivo de comícios de oração que atraem milhões. Ele diz que perder a fama foi uma liquidação de ídolos, e o único roteiro de que precisa começa no Gênesis. Stephen Baldwin. Stephen Baldwin uma vez surfou nas maiores ondas de Hollywood. Os Suspeitos, Biodome, convites para festas de primeira linha. Mas após um evento de caridade pós-11 de setembro, uma empregada brasileira orava por ele diariamente, dizendo a Baldwin que Deus usaria sua voz, não sua vaidade. Semanas depois, ele mergulhou sob o tanque de batismo da igreja. Quando emergiu, prometeu nunca mais aceitar um papel que glorificasse drogas ou promiscuidade. Os estúdios hesitaram. Sequências lucrativas evaporaram. O golpe foi brutal. Baldwin declarou falência em 2009, perdeu uma casa hipotecada e viu os tabloides se alimentarem de sua queda. Ainda assim, ele se dedicou ao evangelismo de rua, ministérios em pistas de skate e um podcast onde compartilha escrituras com ex-colegas que antes festejavam até o amanhecer. Ele orienta viciados em recuperação no norte do estado de Nova York, dirigindo um Jeep com uma década de uso porque rodas novas não chegam até céu. Hollywood ainda liga às vezes, geralmente para pequenos papéis em participações especiais que ele recusa. Mas Baldwin insiste que a perda dos royalties é pequena comparada ao ganho de almas que mandam mensagens diretas dizendo que seu testemunho as manteve vivas. Ele trocou assentos de primeira classe por cadeiras dobráveis em tendas de avivamento, e seu sorriso é mais largo por isso. Lisa Whelchel. Como Blair Warner em The Facts of Life, Lisa Whelchel interpretou a glamourosa garota rica que os telespectadores invejavam. Fora das câmeras, ela lutava contra a depressão e uma dor vazia que a fama não conseguia preencher. Aos 22 anos, ela abriu uma Bíblia em um sofá da sala de adereços e se sentiu vista pela primeira vez. Quando os produtores sugeriram uma trama picante, Whelchel recusou. Os roteiristas retaliaram diminuindo sua presença e zombando de sua fé em piadas que ela tinha que interpretar. Ela completou a série, descontou o último cheque e depois desapareceu. Sem agentes, sem audições. Apenas uma passagem de ida para uma casa de fazenda no Texas. O dinheiro acabou rápido. Ela trançava o cabelo dos filhos em faixas caseiras para vender em feiras de artesanato. E escreveu diários, que mais tarde se tornaram
Devocionais mais vendidos. Durante uma participação surpresa no Survivor, em 2012, os espectadores esperavam um colapso de diva. Em vez disso, ela orou com rivais e terminou como vice-campeã, ganhando o prêmio de jogador favorito da América e um prêmio de 6 dígitos que ela doou para o cuidado de órfãos. Hoje, Welchel viaja como coach de vida certificada, guiando executivos esgotados e estrelas mirins esquecidas em retiros espirituais, onde os celulares ficam trancados em uma cesta e as lágrimas caem livremente. Ela chama o anonimato de "meu maior papel porque é a vida real" e Deus não grita. Corta! Kevin Sorbo. No final dos anos 90, Kevin Sorbo brandia uma espada larga de espuma como o invencível Hércules da TV, assinando contratos de endosso e recebendo ofertas de estúdios para blockbusters de quadrinhos. No entanto, à medida que sua fama aumentava, também aumentava sua disposição para falar abertamente sobre Jesus nos sofás de programas de entrevistas, no set entre as tomadas e, eventualmente, em seu Twitter. Alguns meses após o final de Andrômeda, os executivos pararam de ligar. O agente e gerente de longa data de Sorbo o dispensaram silenciosamente, dizendo ao ator que ele havia sido enquadrado como um fanático religioso. Mais tarde, ele revelou que produtores o retiraram de 3 filmes de ação aprovados após vasculharem suas entrevistas em busca de comentários polêmicos sobre fé. Sorbo transformou o exílio em missão. Ele e a esposa Sam formaram a Sorbo Studios, financiando filmes de fé de baixo orçamento como God's Not Dead, que arrecadou 64 milhões de dólares em um orçamento de 2 milhões, 10 vezes o que os filmes de ação arquivados eram projetados para ganhar. Ele começou a visitar igrejas em vez de convenções de quadrinhos, falando sobre um derrame em 1997 que ele escondeu durante Hércules, e como a oração, e não só a fisioterapia, restaurou sua força. Hoje, Sorbo grava a maioria dos seus projetos no Texas para evitar o que ele chama de filtros costeiros. Orienta cineastas independentes sobre disciplina orçamentária e diz que perder a aprovação de Hollywood lhe ensinou que público e ministério podem ser a mesma palavra. Candace Cameron Bure. Por 3 décadas, Candace Cameron Bure foi a eterna garota da casa ao lado da América, desde Full House até 2 dúzias de romances, Hallmark Snowy Town. Mas em 2022, quando a rede se inclinou para histórias mais progressistas, Bure sentiu um empurrão que ela descreve como Espírito Santo. Turbulência. Ela deixou um contrato de muitos milhões de dólares para se tornar diretora de criação do incipiente Great American Family Channel, determinada a produzir histórias enraizadas na fé e família tradicionais. Os patrocinadores fugiram, a reação nas redes sociais aumentou, e blogueiros da indústria previram suicídio de carreira. No entanto, sua primeira estreia de Natal liderou as classificações de cabo e as ações da rede. Triplicou. Bure agora conduz salas de roteiristas que começam com uma oração em grupo, insistindo que os protagonistas românticos representem um amor de sacrifício e não apenas borboletas no estômago. Ela abriu mão do glamour do tapete vermelho. Os estilistas recusaram após tempestades no Twitter, mas ganhou uma plataforma em seu podcast diário, onde entrevista missionários entre segmentos de receitas. A atriz diz que o preço mais difícil foi perder amizades forjadas ao longo de 30 anos no restrito circuito de filmes de feriados de Hollywood. No entanto, ela nunca dormiu com mais paz. Às vezes, sair do maior set é como descobrir o verdadeiro show que você nasceu para estrelar. China Anne McClain, fenômeno da Disney. China. Anne McClain tinha tudo aos 22. Singles nos topos das paradas, estrelato em Descendentes e um papel principal de super-herói em Black Lightning, da CW. Então, o luto pela morte do amigo próximo Cameron Boyce e uma sequência de dias de 18 horas quebrou algo por dentro. McClain passou um fim de semana jejuando com suas irmãs, lendo Isaías em voz alta. Na segunda-feira, ela disse aos produtores que estava deixando o show porque Deus disse que é hora. Críticos chamaram a decisão de sabotagem de carreira. Warner Brothers substituiu seu papel e retirou seu nome do teaser. Cartazes. Enquanto manchetes zombavam de um colapso espiritual, McClain desapareceu no estúdio, no porão da casa de sua família em Atlanta, lançando um perfil no TikTok que misturava trechos da Bíblia com transformações de maquiagem. 17 milhões de seguidores depois, ela lança mini-sermões que atingem mais forte do que qualquer refrão da Disney e monetiza mercadorias estampadas com público de um só. Hours. Em vez de filmagens noturnas, ela grava documentários de grupos de jovens e financia bolsas universitárias para meninas que prometem desligar os telefones um dia por semana para rezar. McClain ainda faz audições seletivas, sempre para papéis filmados perto da casa de seus pais, e nunca para roteiros que glorificam a escuridão. Ela diz que sair da esteira mais discreta trocou o brilho da fama pela luz mais brilhante que ela já conheceu. Denzel Washington, 2 Oscars, bilhões em bilheteria global e um currículo que lhe permite aprovar qualquer projeto. Ainda assim, em dezembro de 2024, Denzel Washington estava na Kelly Temple Church of God in Christ, em Harlem, com uma túnica branca encharcada de água batismal, aceitando sua licença oficial de ministro.
Ele disse à congregação no livestream que Hollywood o ensinou como os aplausos podem ser efêmeros. O tapete vermelho acaba, a eternidade não. Pessoas de dentro sussurram que Washington começou a recusar roteiros cheios de violência fantasiosa de vingança, escolhendo, em vez disso, dramas históricos com arcos de redenção, mesmo que paguem uma fração. Amigos notam mudanças sutis. A estrela que antes alugava andares inteiros de restaurantes para festas de encerramento, agora realiza estudos bíblicos com o elenco às 5 horas. Às 5 da manhã. Seus contratos destinam 1/10 do salário diretamente para os clubes Boys and Girls que ele apoia há décadas. Alguns estúdios reclamam que monólogos morais atrasam as coletivas de imprensa, mas diretores como Antoine Fuqua dizem que o novo Denzel é magnético. Ele sabe a quem está servindo, então cada linha soa como verdade. Washington não deixou de atuar. Ele simplesmente colocou isso abaixo de um chamado maior, pregando mensalmente em sua igreja de infância e orientando jovens atores nos sets de filmagem sobre tentações no set. O filho do pregador tornou-se o pregador, e ele insiste que o palco nunca pareceu tão grande. A fama desvanece, mas a escolha de caminhar com fé ressoa além dos letreiros. Esses artistas provaram que os aplausos não podem rivalizar com a oração respondida, nem o sucesso de bilheteria com a paz da convicção. Suas histórias nos desafiam a perguntar: o que estaríamos dispostos a sacrificar pela verdade? Inscreva-se, compartilhe e deixe seu próprio holofote apontar para o céu hoje também.